Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de segunda-feira, entre milagres e perseguições. Ainda estudando o livro de Hebreus, todo esse trimestre a gente vai estudar o livro de Hebreus, e é interessante notar que o livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 3 e 4, mostra que a cartas aos Hebreus foi destinada a pessoas que não tinham ouvido o próprio Jesus pregar. Então a carta aos Hebreus que Paulo destinou foi para um grupo de pessoas que não tinham ouvido o próprio Jesus pregar. E assim, no início da igreja cristã, Deus derramou o seu Espírito lá em Atos capítulo 2, versículo 3, sobre os discípulos, e a mensagem do Evangelho se espalhou tremendamente por todas as regiões ali. A gente vemos em Samaria, Filipe realizando maravilhas em Atos capítulo 8, Pedro em Jope e Cesareia, 9 e 10, capítulo 9 e 10, e Paulo durante todo o seu ministério na Ásia Menor e na Europa. Do capítulo 13 ao 28 a gente vemos todos esses homens fazendo milagres extraordinários, levando a mensagem de esperança e de salvação a muitas pessoas. Aonde eles passavam, os milagres de Deus, a pregação que Jesus tinha ensinado para eles era anunciado, era transmitido. E não somente isso, não somente pregado, mas através de ações, milagres aconteciam através do poder do Espírito Santo de Deus. Agora uma coisa aconteceu também diante daquele cenário. Por que esses homens faziam isso? Porque as orações deles eram tão ousadas e tão tremendamente ali milagres eram feitos. Olha só, o Espírito Santo concedeu aos primeiros cristãos a convicção de que seus pecados haviam sido perdoados. Então o Espírito Santo concedeu aos primeiros cristãos a convicção, eles tinham a certeza de que seus pecados estavam perdoados. E o que acontecia diante desse cenário? Eles não mais temiam o juízo final e, como resultado, suas orações eram ousadas, confiantes e suas experiências religiosas eram cheias de alegria. Atos capítulo 2, versículo 37 a 47. Então, aquele grupo de pessoas, eles tinham uma certeza tremenda de que seus pecados foram perdoados. E as suas orações eram ousadas, eles não temiam mais o juízo que viria, porque eles estavam com a certeza de que Deus perdoou cada um deles. Nesse momento também que a gente vive, precisamos sim ter a certeza. Aprendemos também no livro de Hebreus, no capítulo 10, que a gente de forma alguma pode ter nenhum traço de incredulidade da nossa fé que temos em Deus. Precisamos nos alimentar cada vez mais da palavra de Deus, nos firmar. A gente sabe que a fé vem pela pregação da palavra de Deus. É lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Sabemos que tem que acontecer isso, mas precisamos pregar, viver essa mensagem. Esses homens só tinham a certeza disso, porque eles viviam diariamente em contato com o Pai Celestial, em contato com a palavra de Deus. Era isso, eles respiravam a palavra, eles sentiam a palavra em todos os momentos, então ele levava essa mensagem de esperança e milagres extraordinários eram acontecendo. Consequentemente, quando esse grupo de pessoas receberam o Espírito Santo de Deus e a mensagem se espalhou e toda a igreja vivia unida, eles se diferenciaram das outras pessoas. E o que acontece? Invejas e perseguições começaram a acontecer no meio do povo de Deus. Quando os cristãos confessavam a fé em Cristo e se juntavam à igreja, isso os distinguia dos restantes da sociedade. Infelizmente, isso se tornou fonte de conflitos. Então começou várias perseguições. E uma coisa que eles tinham em mente, sabe que esse grupo de pessoas que acreditavam e criam na mensagem do Evangelho e tinham a certeza e não temiam o juízo, sabe o que acontecia de eles ser desprezados por causa de Cristo? Hebreus capítulo 11, versículo 26, 1 Pedro 4, 14 a 16, significava identificar-se com ele e suportar a vergonha e o abuso que essa sociedade implicava. Então, para eles, meus queridos, era um orgulho ele ser perseguido, ele ser maltratado, porque eles estavam passando pela mesma experiência que o próprio Jesus falou. A gente vimos nas bem-aventuranças, Jesus falou, bem-aventurados que estão perseguidos por minha causa, quando vos injuriarem, vos perseguirem, vos maltratarem, erguer a cabeça, porque o seu galardão é certo. Então essas pessoas tinham a certeza e a alegria de passar por essas provações, por dificuldades, porque o próprio Mestre passou. Para finalizar, Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, especialmente o versículo 39, mas eu queria ler com vocês aqui, olha, o versículo 38 em diante. Porque eu estou bem certo
que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele tinha a certeza que nada ia separar ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo era cheio da palavra. Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a gente precisamos entender isso. O que é Cristo viver em você? É você estar cheio da palavra, é você falar aquilo que Jesus quer que você fale, é você viver o que Jesus viveu. Então eles tinham a certeza e nada separava aquele grupo de pessoas do amor de Cristo. Nem mesmo a morte, perseguições viria, e Paulo falou, viver para mim é Cristo, e morrer, Paulo, é lucro. É lucro porque temos a certeza, a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse momento, pedindo o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos conceda a certeza de que fomos perdoados e vivermos felizes com as mansões celestiais. Convido vocês a orar nesse momento. Senhor Deus e Eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu Santo e bom Espírito, Senhor, habite em nosso coração. Obrigado por essa mensagem, obrigado por nos dar a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está no Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.